Bom, pessoal, chegamos então à terceira questão. É uma questão que envolve aqui a partezinha de equação. Ela tem uma funçãozinha ali, mas na verdade ela é trabalhada como uma equação. E aí eu comentei com vocês em sala de aula sobre o máximo da função e o mínimo da função para a gente não cair nessas pegadinhas da palavra máximo com seno e máximo com a função. São coisas distintas. Então falei que na dúvida a gente tem que substituir o 1 e o menos 1, certo? Então vamos rever isso aqui rapidinho, de uma forma bem simples, tá? Então eu disse para vocês assim, ó, aqui eu tenho um ciclo trigonométrico e a gente sabe muito bem que no eixo y eu encontro o seno de qualquer ângulo, tá bom? Nós sabemos também que aqui a parte superior o seno maior é 1 e na parte inferior de y, aqui embaixo, o menor seno que nós temos é menos 1. Então o seno sempre vai variar de menos 1 a 1. Certo? Também dissemos isso, que ele vai variar de menos 1 a 1. Ok. O que nós temos que saber aqui nesse caso? Então vamos voltar aqui. Se eu vou usar o 1 ou se eu vou usar o menos 1. Porque esse tipo de questão trabalha com os extremos, de máximo ou de mínimo. Só que não é o da função. A gente tem que analisar isso aqui. Seno é uma coisa, da função é outra. Então, na dúvida, eu falei para vocês assim. Vamos lá pegar a função e vamos substituir a ideia de seno, não importa o ângulo que eu tenho, por 1 e menos 1. Porque a questão fala assim. Supondo que em determinado lugar a temperatura média diária, T, Tzão, em graus Celsius, possa ser expressa em função do tempo Tzinho, em dias decorridos desde o início do ano. Então ele deu a função aqui. Tá. Segundo esse modelo matemático, a temperatura média máxima nesse lugar ocorre no mês de... Então a ideia de máximo aqui é máximo da função, maior valor que eu posso ter para a temperatura. Então a pergunta não é qual é o maior valor para a temperatura, e sim que mês isso ocorre. Então a pergunta é sobre quem é esse T aqui, ó, que está aqui. Mas o que a gente vai fazer? Para a gente não cair em pegadinha, nós vamos analisar qual é o maior valor. Se eu uso 1 ou menos 1 para encontrar esse maior valor. Então eu disse a vocês em sala de aula que na dúvida, caso você não faça logo essa percepção de cara, você substitua. Então você faz duas contas. A primeira, eu vou pegar aqui esses valores de 14 mais 12, e vou substituir isso aqui, ora por 1, ora por menos 1. Então eu falei isso, ó, ora, coloca 1, ora, menos 1. Faça as duas contas, caso você tenha dúvida. Então, lá, 14 mais 12 vezes 1. Segunda conta, 14 mais 12 vezes menos 1. E aí você vai ver qual é o maior valor da temperatura e o menor. Então, 12 vezes 1, 12, com 14, 26. 12 vezes menos 1, menos 12, com 14, 2. Então, a temperatura maior é essa. Então, o que acontece? Qual a análise que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, a análise que é feita é, eu usei o máximo do seno e achei o máximo da temperatura. Como ele quer saber em que mês ocorre a temperatura máxima, eu tenho que usar esse valor para o seno aqui. Se ele quisesse a temperatura mínima, eu iria usar menos 1, porque foi com ele que eu encontrei esse valor 2. Mas no caso, essa conta aqui ela é descartada, porque eu já percebi que o máximo é 26. Então o que vai ficar aqui é esse 1. Quem é esse 1? Esse 1 é o seno do ângulo, que é 90 graus, ou π sobre 2. Como a nossa função está irradiando aqui, está com π, eu vou usar π sobre 2 e não 90 graus. Então o que acontece? Esse ângulo aqui é seno de quanto para dar 1? Seno de 90. Então ele está dizendo que isso aqui, quando ele resolveu essa conta, deu 1. Para isso aqui dar 1, só pode ser 90 graus, porque é o único seno que dá 90 graus. Então a gente pega esse cara, 2π, que multiplica t menos 105 sobre 364. Isso equivale ao ângulo de 90 graus, ou seja, π sobre 2. E agora,
Depois que você chega a essa conclusão, é só terminar essa continha aqui. Então já faço uma simplificação com π aqui, porque está multiplicando, né? Posso já simplificar isso. Poderia simplificar outras coisas direto, mas eu vou um pouquinho mais devagar agora. Vou multiplicar cruzado, 364 vezes esse 1 que sobrou aqui. Então vai ficar 2, que eu já eliminei o π, vezes t menos 105 é igual a 364 por 2. Eu poderia ter simplificado aqui embaixo também, mas eu não quis fazer. Agora eu vou dividir 364 por 2. Então vai dar que 2 vezes t menos 105 é igual a 364 por 2, vai dar 182. Como esse cara aqui está multiplicando, vou dividir por 2 também. E eu vou descobrir que t menos 105 vai ser igual a 182 dividido para 2. Então eu vou encontrar que t menos 105 é igual a 91. E agora eu vou somar. t é igual a 91 mais 105. 91 mais 105, então vamos somar aqui para a gente chegar nesse valor. Então 5 e 1, 6, 0 e 9, 9, 1, 196. Poderia ter feito de cabeça, obviamente, mas enfim. Então aqui, ó, t é igual a 196. Só que 196 o quê? Então vamos voltar aqui. Esse t, ele é dado em dias, então nós encontramos 196 dias. Só que ele está querendo saber em que mês isso ocorre. Nas questões a gente calcula um mês como 30 dias. Então nós vamos ter que dividir esse 196 por 30 para saber quanto é que a gente vai achar. Então se eu dividir 196 por 30, bom, 196 por 30 dá 6. 6 vezes 30, 180, né? Para 196, 16. O que eu estou lendo aqui? Que eu tenho 6 meses inteiro mais 16 dias. Ou seja, são 6 meses inteirinho mais 16 dias. Ou seja, são 6 meses mais 16 dias do outro mês. Ou seja, então vai pegar o próximo mês mais um mês, que não é inteiro, que são apenas 16 dias. Então 6 meses dá junho, mais o mês seguinte, chegamos à resposta do mês de julho, tá? Então são 6 meses inteiros, mais 16 dias do mês seguinte, que já dá o 7º mês, e nosso gabarito fica a letra A. Tá ok, queridos? Qualquer dúvida é só falar. Beijo, boa correção para vocês, valeu, tchau, tchau.